Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre formato de vasos. Que tipo de formato nós podemos, nós devemos, precisamos ou queremos utilizar nas nossas plantas. Você sabia que existem plantas com características macho, plantas com características fêmeas? Você sabe... fêmeas, no caso, né? Você sabe o que significa essa questão de formato de vaso? Redondo, quadrado. Dá uma olhada, por falar nisso, galera, neste vaso aqui, ó. Nós vamos também, vou apresentar para vocês os vasos da cerâmica Design Pots, ok? Vocês conhecem o Design Pots? Se não conhecem, vamos ter o contato do Design Pots e vou apresentar para vocês também algumas obras do Design Pots, que são cerâmicas de ótima qualidade. Mas então, essa questão, formato de vaso, né? Não sei se vocês sabem disso. Existem plantas com características macho, ou seja, homem, e plantas com características fêmeas, características femininas. Essa é uma questão... como podemos dizer, como é que eu posso falar para vocês, né? Essa é uma questão que se baseia naquilo que a planta mesmo transmite, né? Algumas plantas nos apresentam características femininas, outras nos apresentam características masculinas. Quais que seriam as características femininas? Leveza, uma delicadeza maior, né? Uma singeleza. As masculinas já vem mais uma seriedade, uma coisa não com tanto brilho, podemos dizer assim. Ambas, né, com sua imponência, com sua beleza, com sua arte final, mas existe sim esses tipos de características femininas e características masculinas. E não é uma coisa que a gente precisa ir lá e olhar o sexo da planta. É uma coisa também pessoal e de visão, né? Como eu estou enxergando essa planta, uma característica feminina ou masculina. Entra também uma questão quando nós vamos envasar a nossa planta, que é o seguinte, nós devemos levar em consideração e pensar nisso, que o vaso, quando nós pegamos a nossa planta e vamos colocar a nossa planta em um vaso de bonsai, em uma arte final, nós estamos colocando a moldura no nosso quadro, como se fosse uma pintura bonita que você levou muito tempo para poder pintar e de repente você vai colocar uma moldura nessa pintura. Por exemplo, uma foto especial que você tem. Você pega essa foto e quer colocar na parede um quadro bonito. A moldura faz o quê? Enaltece aquela obra e combina também com aquela obra. Temos uma infinidade de molduras que podemos utilizar nas nossas plantas. Vamos falar hoje sobre os três aspectos: vasos redondos, vasos retangulares e vasos ovais. Ok? Vai ser bacana a gente falar sobre essas molduras que enaltecem as nossas obras. E antes de falar sobre a questão do vaso, né, redondo, retangular, oval, eu quero apresentar para vocês vasos do Design Pots. Eu não sou muito bom em inglês não, mas está aqui, ó, Design Pots. Olha que bacana desses vasos aqui. Eu não conhecia a cerâmica Design Pots. Olha esse vaso aqui, galera. Esse vaso eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, queima a alta temperatura. Vou mostrar para vocês aí várias fotos do Design Pots para a gente poder dar sequência e eu fazer a apresentação para vocês desse Design Pots e vou passar também o contato caso vocês queiram fazer orçamento. Eu fiquei encantado com a qualidade e a identidade dos vasos aí do meu amigo Luiz Antônio. Dá uma olhada no esmalte, na textura e na originalidade dos vasos. Gostei demais, já estou com os meus aqui. Dá uma olhada, ele também faz vasos personalizados. Eu achei interessante
que esses desenhos que ele faz no vaso aqui, ó, ele faz a laser. Luiz Antônio trabalha com essa questão de arte em MDF e ele colocou isso nos vasos também, na produção dos vasos dele. Vários formatos, esse aqui foi um vaso que ele fez aí especialmente para o Museu do Bonsai, no Bonsai 2022, ó, colocou aí 16ª edição, e é também interessantíssimo isso aí, para você que quer fazer vasos para encontros, né, vasos comemorativos, muito interessante essa questão. Vale a pena conhecer o trabalho do Luiz Antônio Design Pots, ok? Aqui nós temos um telefone do Luiz Antônio e vamos colocar também na tela aí já o contato do Luiz Antônio para você entrar em contato, para você ficar por dentro de preços, materiais também aí disponíveis que o Luiz possa ter à venda, tá ok? Então, galera, quem aí se interessar em entrar em contato com o Luiz, dá uma olhada na qualidade dos vasos, vale a pena conhecer os preços, conhecer os materiais disponíveis, os materiais que ele pode fazer também. O telefone está aqui do WhatsApp do Luiz, você pode entrar em contato com ele, tá ok? Beleza pura? Mas depois do vídeo, porque agora a gente vai falar sobre essa questão de escolher vasos redondos, de escolher vasos retangulares, ok? Ou vasos ovais. Cara, dá uma olhada aqui na minha pitanga, neste vaso retangular, beleza? Vou colocar uma foto aí também agora dela em seu vaso redondo. Dá uma olhada o quanto mudou a estética, né, na apresentação da planta. Mudou a estética na apresentação da planta. Ela ficou, ao meu ver, né, mais bonita neste vaso retangular, ok? Este vaso que ela está aqui. Vamos ver uma outra planta que também houve uma mudança de vaso no decorrer do tempo, que seria este humus aqui, ó. Dá uma olhada. Coloquei a foto aí também do meu humus em um vaso retangular e hoje ele se encontra em um vaso oval. Não deu aí uma mudança na estética da apresentação da planta? Eu sei que você também vai me perguntar, né? Diogo, e a profundidade e a altura do vaso? E as regras do bonsai? Você sabia que também no bonsai existem regras para a escolha final? Nós vamos dar uma pequena palhinha sobre essa questão das regras também, porque eu sei que muita gente gosta muito de seguir esses parâmetros. E eu vou falar sobre seguir esses parâmetros ou não. No bonsai nós temos uma regra que é o seguinte, vamos para essa jabuticabeira aqui. No bonsai nós temos uma regra que o vaso, o meu vaso, deixa eu pegar um vaso aqui para poder mostrar. O meu vaso, a altura do meu vaso precisa ser igual, né, aproximado o máximo possível à grossura do meu tronco. Por exemplo, se o meu tronco tem 6 centímetros de diâmetro, ok? O meu vaso precisa ter 6 centímetros de altura. Medir aqui, ó, meu tronco, de um lado no outro, ok? Não a circunferência, de um lado no outro. Vamos dizer que deu 6 centímetros. A altura do meu vaso precisa ser 6 centímetros. Isso é regra de estética, tá, galera? Não é de cultivo. Presta atenção nisso que eu estou falando. A altura da minha planta, vamos dizer que eu vou estar utilizando um vaso retangular, ok? Ou oval. A largura do meu vaso, caso ele seja retangular, ou oval, ou redondo, né, que no caso aí vai ser quase que apenas uma frente, a largura desse vaso precisa ser 2/3 do tamanho da minha árvore. Como por exemplo, se eu tenho aqui a minha planta, eu vou dividir ela em 3, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. A largura do meu vaso vai ocupar 2 partes do tamanho da minha árvore. Como, por exemplo, se a minha planta aqui mede 60 centímetros, a largura do meu vaso precisa ser 40 centímetros. Vai ser 2 partes da altura da minha árvore. Deu para entender? Isso são regras, mas presta atenção nisso que eu vou falar também, que é importante, tá?
Galera, no bonsai a gente usa o vaso que a gente quer. Você está cultivando na sua casa bonitinho? Você vai utilizar o vaso que você quer. Porque tem muitas vertentes e muitos fatores neste sentido. Se você é um profissional, se você vai fazer a apresentação da planta para algum concurso, etc. E essas regras vêm também para nos dar um norte e nos dar um aprendizado da melhor maneira possível para estar apresentando as nossas plantas. E toda regra, a harmonia sobressai sobre essa regra, nessa questão de vasos, tá ok? Vamos falar sobre isso agora também. E dando assim mais uma pausinha nesse nosso sentido de vasos, né, falando em questão de harmonia, convido vocês a conhecerem a nossa escola de bonsai que nasceu, né? Nasceu a nossa escola de bonsai. E se você quiser aprender assim todos esses passo a passos de maneira organizada, de maneira dinâmica, se você quer fazer parte de uma escola de bonsai onde exista um ensino efetivo para você poder aprender de verdade, venha para a nossa escola de bonsai. O link vai estar na descrição, faça-nos uma visita para você poder conhecer essa escola. Se eu não me engano, as matrículas para a nossa primeira turma vai só até terça-feira, com vários bônus exclusivos para quem entrar aí nessa turma. Vamos ter bônus exclusivos. Quais que seriam esses bônus exclusivos? Curso de bonsai sobre rocha, ok? Vamos ter videoconferências para poder tirar dúvida. Os alunos dessa primeira turma vão poder sugerir temas, além das 70 aulas já existentes, que já estão lá divididas em 10 módulos. Os alunos vão poder sugerir temas também. Vamos ter grupos exclusivos para a convivência dos alunos, interação também juntamente com o professor. Vale a pena, conheça a nossa escola online de bonsai. Olha aí na descrição, lê tudo lá que está sendo oferecido e venha aprender de verdade, ok? Por que é interessante participar de uma escola? Ao invés de ficar, pega uma coisa ali, pega outra coisa aqui, pega uma coisa lá e vai... É como se fosse, se você precisa chegar em um caminho, e eu passei por esse caminho que eu estou falando. Talvez você precise ir do ponto A do ponto B, aí você está lá e tem que entrar no meio daquele mato. Tem que desbravar, tem que olhar, pega um caminho errado, volta de novo. Na escola não. Você vai entender através de um método, estruturando o seu bonsai harmônico, como chegar neste caminho. Como chegar neste caminho e ter autonomia para poder brincar com as plantas, para poder fazer o seu bonsai de maneira plena, digamos assim. E você vai ver que não existe segredos. O que existe são passos certos. Beleza pura? Convido a conhecer a nossa escola. Voltemos para os nossos vasos aqui, retangular, oval ou redondo. Essas plantas aqui, por exemplo, ó, são jabuticabas que já são conhecidas há bastante tempo aqui no canal, que são plantas que estão sendo trabalhadas já há algum tempo. Essa planta aqui, comenta aí para mim. Você acha que essa planta aqui, ela vai para um vaso retangular? Jabuticaba 1, tá? Você comenta aí, jabuticaba 1 retangular, oval ou redondo? Jabuticaba 1, retangular, oval ou redondo? Comenta aí, ok? Dá uma olhada aí, ó, certo? Jabuticaba 2, a nossa flat top aí que está em seu processo. Jabuticaba 2, retangular, oval ou quadrado? Qual que são aí as suas impressões? Essa jabuticaba aqui, para mim, ela tem o quê? Características masculinas. Ela é uma planta bem sóbria, né? Uma planta que não apresenta, assim, delicadeza, singeleza, ok? Então, para mim, ela vai para um vaso retangular. E essa planta aqui, o que ela apresenta para você? Característica masculina ou feminina? Como ela é uma planta também alta, né? Vai ser característica dessa planta aqui ter essa altura maior.
eu quero colocar para ela, a princípio, um vaso redondo. Por quê? Para mim, ela apresenta mais características femininas. Agora, Diogo, eu posso cultivar minha planta, se ela for para um vaso retangular, eu posso cultivá-la em um vaso de plástico retangular, já que ela vai para um retangular? Pode, mas você viu ali o que aconteceu com as nossas outras plantas? Como, por exemplo, aqui a nossa pitanga, né? Que viveu aí por mais de 6 anos em um vaso redondo e hoje está em um vaso retangular. Não é interessante isso aí? Então dá pra gente também ver essa questão bonita do bonsai, dessa possibilidade de mudança. Porque também o bonsai, mesmo quando ele está em seu vaso definitivo, principalmente se tratando de plantas tropicais, né? Esses vasos, muitas vezes, na maioria das vezes, eles vão precisar o quê? Vão precisar, às vezes, aumentar um pouquinho de tamanho. Seja a cada 5 anos, sejam a cada 10 anos. As plantas, algumas plantas, não ficam só naquele tamanho de vaso, só naquele vaso único. Então é preciso aumentar este tamanho de vaso nos transplantes decorrentes. Algumas plantas até permitem, né, uma diminuição. Eu acho que eu não trouxe aqui, como por exemplo essa planta aqui, ó. O vaso dela, ele sai assim, bem fora das regras, né? Uma planta que foi envasada não tem muito tempo. Para ficar interessante essa planta aqui, ela precisa o quê? De um vaso um pouco mais, com altura um pouco menor, ok? Mas eu estou satisfeito com a minha planta, com este vaso deste tamanho aqui. E uma coisa interessante também, pessoal, é a questão da saúde da planta. E tem um segredinho também que muitos de vocês não sabem quando você vê uma planta em um vaso minúsculo. Muitas pessoas não sabem que essas plantas às vezes são colocadas nesses vasos apenas para quê? Apenas para se tirar uma foto. Para dar o quê? Para dar uma questão assim de que planta maravilhosa! E olha o tamaninho do vaso que a planta tá, como que vive? Muitas dessas plantas vão para esses vasos pequenos para tirar uma foto, para participar de uma exposição, mas depois elas fazem o quê? Voltam para um vaso um pouco maior, aonde ela vai poder ter mais saúde. Tudo isso acontece. Mas o grande X da questão que eu queria falar com vocês aqui seria isso, essa questão de escolha, retangular, redondo ou oval. Vasos arredondados, plantas com características femininas, mais singelas. Vasos retangulares ou quadrados, plantas mais rígidas. E questão de esmalte, Diogo? Tem alguma coisa em questão de esmalte também? Vaso esmaltado ou vaso fosco? Tem também, como por exemplo, floríferas. Floríferas se dão bem com vasos esmaltados, por quê? É uma coisa mais brilhante, né? Plantas floríferas. Então, o vaso esmaltado vai ser uma moldura mais interessante. Plantas frutíferas é uma coisa mais brilhante, como por exemplo jabuticaba, né? Eu pretendo no futuro colocar um vaso esmaltado para essa planta aqui, um vaso retangular bonito, esmaltado, né? Principalmente quando ela começar a dar frutos. Eu penso em um vaso esmaltado na cor verde ou na cor azul, vai dar um contraste. Então tem toda essa questão de combinação também. Olha que maravilhoso que é a arte do bonsai. Tudo isso na nossa cabeça para a gente pensar com alegria. Você cultiva uma planta por anos, né? Vocês não estão vendo a jabuticaba, né? Vocês cultivam uma planta por anos e no decorrer desse tempo você já vai pensando o vaso que você vai comprar para essa planta, etc. E isso é interessante também, que é um conselho que eu dou para todos os alunos, que vasos muitas vezes não são artigos caros, são artigos às vezes que têm um valor mais alto. É interessantíssimo a gente comprar às vezes um vaso por ano, com um tamanho mais ou menos que a gente vai precisar para algumas plantas que a gente já tem conduzindo aí. Comprar 1, 2 vasos por ano e ir guardando esses vasos. É interessante essa ideia aí, tá ok? Falamos bastante sobre vasos, não esquecendo aí do nosso amigo Luiz Antônio. Luiz Antônio,
Um grande abraço para você, meu amigo. Galera, entra em contato com o Luiz Antônio para saber aí dos vasos dele. São excelentes, galera. Eu fiquei encantado com os vasos do Luiz Design Pots, tá ok? E a nossa escola de bonsai está operante. Não deixe também de visitar, link na descrição e no comentário fixado aí, a nossa escola de bonsai online. Quer aprender o bonsai de maneira efetiva? Quer aprender técnicas mais avançadas? Vem aí para a nossa escola de bonsai online, estruturando o seu bonsai harmônico. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.